Bom, olha só, nós vamos aí à sessão da Câmara de hoje e um dos temas principais, mais uma vez, foi a questão do projeto, né, assinado pelo vereador Marcos Rangel e pela vereadora licenciada Érica Marra, hoje secretária de Esporte, sobre horário de funcionamento de bares e restaurantes. Mas antes disso, nós temos outros assuntos também que foram tocados e a gente vai trazer algumas falas de vereadores. Sobre projetos, né, alguns projetos foram encaminhados para as comissões, não houve votação de projetos especificamente. Então a sessão se dedicou mais à fala das lideranças. A gente vai trazer primeiro uma fala aí do vereador Paulinho Nogueira, tem participação do Fidel Faria, participação do Maurício Lopes. A gente lembra sempre que é um resumo, né, gente? Não é toda a sessão, nem podemos aqui trazer todos os vereadores, porque o tempo não seria possível. Mas é bom a gente divulgar o que os vereadores também estão fazendo, né? Que eles são tão cobrados, né? Que às vezes não se faz nada, não se debate nada na Câmara e muitas vezes as críticas são feitas sem que as pessoas sequer saibam o que está sendo debatido, votado lá, né? Então a gente procura ajudar a trazer essa divulgação também para a população através do boletim da Câmara. E, por exemplo, um dos instrumentos que os vereadores usam são as moções, onde eles reivindicam benfeitorias, melhorias e até consertos de problemas para os bairros. E algumas moções foram apresentadas, o vereador Paulinho Nogueira falou sobre 2 dos seus pedidos ao Executivo Municipal. Vamos conferir. Hoje gostaria de destacar 2 moções que nós apresentamos aqui nesta casa. São 2 moções com encaminhamento já com o projeto de lei de nossa autoria aqui em nosso gabinete. A moção 371 de 2025, assunto, solicitação para encaminhar ao Poder Executivo a minuta do projeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa de incentivo à regularização da transferência da propriedade em casos de integralização capital social com bem imóvel, visando o incremento na receita municipal de Teresópolis e da outras providências. Uma outra moção também importante aqui, que a gente está encaminhando ao Executivo, e já com o nosso projeto de lei, para dar mais sustentabilidade dentro do Executivo, assunto, a moção 372 de 2025. Assunto, solicitação para encaminhar ao Poder Executivo a minuta do projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do médico veterinário da família nas equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde e da outras providências. Então, senhor presidente, encaminho esses 2 projetos de lei aqui via moção ao Executivo, porque eu não posso criar despesa para o Executivo. Mas o Executivo pode encaminhar para essa casa esses 2 projetos de lei importantes para a nossa cidade. Um é de arrecadação para o município e o outro é para atender realmente a parte veterinária em nossa cidade. Então, solicito ao Executivo e com certeza esta casa fará o encaminhamento breve possível e com certeza o Executivo também nos chamando lá junto à Procuradoria para entender melhor esse projeto e vai caminhar muito bem. Tem um outro detalhe aqui também, senhor presidente. Vossa Excelência Rangel, Vossa Excelência Rangel, junto com a vereadora Érica Marra, licenciada, apresentou um projeto nessa casa onde foi aprovado por todos. E aí, senhor presidente, é claro que eu sou torcedor do Botafogo, mas muita coisa mesmo. Olha só, o Paulinho já entrou no tema do projeto de bares e restaurantes. Queria dizer ali que ele foi questionado pelo pessoal da torcida organizada do Botafogo. Porque o que acontece? Daqui a pouquinho o Rangel fala mais sobre isso. Houve uma informação que os bares teriam que fechar às 8 horas da noite. 8 horas da noite é o encerramento da música ao vivo com uma certa tolerância. E segundo o Rangel, o que não pode acontecer é na hora do jogo o proprietário do estabelecimento pegar
a caixa de som e jogar o som da televisão para a caixa de som, porque vai dar o mesmo incômodo ou o mesmo efeito da música ao vivo ou de uma música eletrônica. É a explicação do Rangel, que ele vai falar daqui a pouquinho, inclusive falou muito sobre essa questão. Então o Paulinho falou isso por quê? Porque teve torcida do Botafogo, pelo menos eu vi duas, do Botafogo e do Fluminense se manifestando com nota de repúdio. Depois, segundo o próprio vereador Rangel, algumas pessoas o procuraram, ele explicou e mostrou o projeto e as opiniões mudaram. Aí eu digo o seguinte, volto a falar sobre essa questão. Existem pessoas desinformadas, existem pessoas que não concordam com o horário estabelecido, mesmo entendendo, acho que poderia ser maior, até aí tudo bem. E existem pessoas que querem aproveitar o momento para fazer faturar em cima, criar holofote, etc. Isso é a realidade. Mas sempre aconteceu. Acontecia ano passado, ano retrasado, vai acontecer esse ano, vai acontecer muito ano que vem, que é ano eleitoral. Então a gente tem que entender. Agora, a gente que não está aqui nem para defender um lado, nem para ser contra o outro, nem vice-versa, a gente quer que haja um diálogo. O que eu quero como cidadão e como jornalista, vamos dizer assim, que esteja ali sendo atendido o cidadão no seu direito de dormir sem barulho para poder acordar no dia seguinte, sem que se inviabilize os comércios e a vida dos artistas, dos músicos. Então é o que tem que se fazer? Conciliações, né? Agora, quem não quer conciliação, quer só faturar em cima, dizer que está tudo ruim. Infelizmente, isso acontece, já aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Vamos trazer aí, antes de entrar direto nessa questão específica do projeto, vamos ainda trazer uma fala rápida aqui do vereador Maurício Lopes sobre projetos de lei que ele apresentou, até para a gente também diversificar aqui a participação dos vereadores. Confira aí. Seu Valentim, senhores vereadores, todos que nos assistem ao vivo, as pessoas que estão aqui também na assistência, acompanhando a nossa sessão, muito bom dia a todos. Presidente, meio rouco hoje, mas como eu havia dito na última sessão, em uma pequena fala minha, com relação à importância de nós darmos oportunidades aos nossos acadêmicos de medicina. Hoje protocolei nessa casa um projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover essas contratações baseado na lei do estagiário, onde, na minha proposta, esses acadêmicos terão que passar por um processo seletivo, que vai ser feito um edital, serão submetidos a uma prova para poder serem aprovados e contratados pelo município. Sem sombra de dúvidas, vamos gerar oportunidade para esses acadêmicos e vamos também proporcionar melhor atendimento na saúde da nossa população. Hoje, naquela sessão, eu disse que o município de Magé já faz isso há algum tempo, Nós temos acadêmicos de Teresópolis contratados no Hospital de Magé e em outras unidades de saúde do município de Magé, auxiliando a saúde da cidade. E eu tenho certeza que aqui também vai ser de grande valia para o nosso município. E aí, presidente, quando eu fiz essa fala na última sessão, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem pelo meu Instagram, pela rede social, falando sobre a questão também dos animais. E aí me pediu que eu pudesse replicar também uma proposta onde pudesse o município de Teresópolis contratar os acadêmicos de medicina veterinária para auxiliar no Copibeia e outras unidades que venham atender os pets da nossa cidade, principalmente nossos animais abandonados. Então, assim foi feito. Protocolei na casa hoje dois projetos de lei. Um para os acadêmicos de medicina e o outro para os acadêmicos de medicina veterinária. E eu espero que em breve essa casa possa aprovar essa lei e que o município possa, de fato, promover essas contratações, auxiliando na saúde da população teresopolitana e também no tratamento de saúde dos nossos animais. Bom, agora nós vamos entrar especificamente no tema do debate do projeto de lei sobre bares e restaurantes que encontra-se
com o prefeito para ser sancionado ou vetado. Vamos trazer aqui a fala do vereador Marcos Rangel sobre o projeto, voltando a falar, inclusive, dizendo que existe desinformação e até falando de má intenção de muitos em desinformar. Vamos ver o que ele falou. Bom dia a todos. Presidente, é como que um assunto traz ao outro, né? O vereador Igor pede ordenamento. Aí o secretário responde que para ordenar você precisa fazer nada mais, nada menos do que cumprir a lei. Ponto. E aí você vai de encontro à população. Quando você cria leis, quando você faz projetos de lei, né, e essa é a nossa função principal aqui, que é criar leis, Sandrinho, e fiscalizar, você vai de encontro a alguém. Ou seja, para que o morador da rua, que o vereador Igor pediu, tenha o direito de ter seu lixo coletado, que a ambulância chegue à sua residência, que os serviços públicos cheguem à sua residência, que o caminhão que troca a lâmpada chegue à sua residência, para que o caminhão que conserta a luz, caso a luz acabe, chegue à sua residência, precisa de fazer cumprir a lei. Mas quando você faz cumprir a lei, vai acontecer isso aí. Você vai ter que rebocar um carro, vai ter que multar um carro. E aí, todas as pessoas, Igor, daquela rua, que vão ter só o seu direito garantido, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar lá quietas, porque elas tiveram seus direitos garantidos. E todos aqueles que perturbam a ordem, que impedem que o caminhão do lixo passe, que impedem que o caminhão do bombeiro passe, todas essas vão fazer uma grita, vão para a rede social, vão brigar. Isso funciona assim. Então, toda lei, ela vai agradar a uma grande... Quando a lei é bem feita, é bem formulada, ela agrada a uma grande parcela da população que, com toda a razão do mundo, não tem que ir para a rede social agradecer a gente ou dizer que bacana, porque a gente só está fazendo cumprir a lei. E todos aqueles insatisfeitos vão reclamar, vão para a rede social, rebocou meu carro, o carro do trabalhador, tirou meu carro dali, a indústria da multa. Sempre vai acontecer isso. Isso é fato. Quando você cria ordenamento, em algum momento você vai deixar alguém insatisfeito. E aí, não ia nem falar do assunto, mas o vereador Paulo Nogueira tocou aqui no assunto da questão das torcidas. E aí a lei que cria ordenamento, e aí eu botei aqui, para a cidade poder fluir, tem que ter ordenamento no estacionamento, tem que ter ordenamento no trânsito, tem que ter ordenamento na saúde, tem que ter ordenamento em todos os lugares. Porque uma cidade só é ordeira e boa para todos se tiver ordenamento. É simples isso. Só que aí, o poder público, e sobretudo nós políticos, ficamos na mazela do seguinte: vou ganhar voto ou vou perder voto? Eu não estou preocupado nem em ganhar nem em perder, eu estou preocupado em cumprir aquilo que é meu papel aqui. E aí, as pessoas começam a criar um monte de essa questão, vereador Paulinho, da lei aí do ordenamento de bares e restaurantes. Tá ali, basta consultar, você botar no Google a quem cabe ordenar bares e restaurantes nas cidades. É o município. Porque quem dá o alvará? É o município. É ele que diz que vai botar. E aí, quando ele dá o alvará, Calé, ele tem que ter vigilância sanitária, tem que ir lá dizer se aquele local está adequado, para bar e restaurante que estou falando. Ele tem que saber se aquele local lhe permite, e aí você tem que ir lá na questão do zoneamento, e aí me desculpa, mas o zoneamento de Teresópolis é literalmente, já diz o nome, é uma zona, e precisa ser refeito, e é o que a gente está fazendo aqui. Existe um grupo de trabalho para poder adequar isso, para dizer aqui pode ou ali não pode, não ficar fazendo essa coxa de retalhos. E aí, senhores, eu tenho toda a tranquilidade do mundo para andar na rua de cabeça erguida e dizer o seguinte: todas as leis, tudo que o poder público faz pode ser revisto a qualquer momento, desde que seja para atender a maioria da população, seja para o bem de todos. Então, vereador Paulinho, na questão das torcidas, e nada me surpreende que as pessoas que estão tentando dizer que esse ordenamento está errado, que é toque de recolher, que tem distinção de lugares, lógico que tem. Tem distinção de lugares, sim, é fato. Porque nem todo lugar dá para você ter um bar funcionando. Você não pode ter um bar funcionando a noite inteira com som na cabeça das pessoas, num lugar que é cercado por residências, que ali tem crianças, que ali tem adultos, que ali tem trabalhadores, porque o direito do cara ouvir música não impede o seu, Calé, de dormir, para poder levantar às 6 horas da manhã e ir para o seu trabalho. A função de repórter é reportar, mas não é reportar o que ele pensa, é reportar a realidade. É não criar narrativas para botar na capa do jornal, que a gente vê muita gente fazer, e fazer o que fizeram aí. Às 20 horas você não pode mais assistir jogo na televisão. Aonde está escrito isso?
Só que aí a gente tinha que ter desenhado lá, dizendo, olha, não pode a televisão colocar, amplificar o som dela. Porque quando a gente fez lá, o que se colocou? Música ao vivo e música mecânica. E aí se lembrou, através da fiscalização, o seguinte, alguns estabelecimentos o que fazem? Para não contratar um músico ou para não contratar um DJ, ele bota lá a televisão, pega aquela televisão, liga em várias caixas de som, bota um clipe e amplifica aquele som. É a mesma coisa que tiver um músico lá tocando, pô, e amplifica. Só que a gente precisava desenhar. Por quê? Até então, não tinha... Esse projeto de lei já está sendo discutido um tempão aí nas redes sociais. Aí o cara tentou usar os donos de bar. Aí os caras vieram aqui e entenderam que não era o que eles estavam falando. Tentaram usar os músicos. E a maioria deles veio aqui e disse, pô, eu agora posso tocar com tranquilidade. Aí o que eles fizeram? Opa, vamos lá na Paixão Nacional. Vamos dizer que o cara não pode mais assistir jogo de futebol. Diversos das pessoas, e aí com todo o direito deles, das torcidas organizadas, que colocaram lá nota de repúdio, tá certo, eles têm que repudiar o que eles acham. Mas não buscaram. Aí agora quando buscam, não, então eu entendi. Então pode, pô, o cara pode estar com a televisão dele lá ligada. Ele só não pode pegar a televisão dele e ligar em 1, 2, 3, 10 caixas de som, botar na porta e fazer o Paulinho, que é botafoguense, escutar as centenas e milhares de gols que o Flamengo está fazendo esse ano. Ele pode se contentar lá com o gol do Botafogo, os 2, os 3, e simples. É simples isso. Só que aí o cara bota lá, lei proíbe música, lei proíbe ver jogo em bar. Pô, não tem nada, lá em algum momento da lei fala da televisão. E aí, me desculpa, quando a gente faz, Maurício, e aqui vou reconhecer, a gente faz, e é uma coisa tão clara, que a gente não se preocupou em botar lá entre parênteses, ou colocar, não, que só não pode amplificar, mas está tranquilo, o poder público pode rever seus atos a qualquer momento. E se precisar desenhar isso na lei depois, para que que as pessoas entendam, e que para os maldosos de plantão não venham dizer que está cerceando, a gente muda, não tem o menor problema em mudar isso. Eu só não dou um passo atrás naquilo que eu acho que é certo, que atende o bem da maioria, que atende a maioria da população, porque a gente está falando de ordenamento. Bom, antes de continuar com o assunto, porque o vice-presidente da Câmara, que foi quem presidiu a sessão de hoje, o vereador Fidel Faria, fez um acréscimo aí no que falou o Rangel, e tocou em um ponto importante, a gente vai ver na informação que ele traz. E também quem falou foi o vereador Paulinho Nogueira. Vários outros vereadores pronunciaram, o próprio Maurício Lopes também falou sobre o assunto, né, que tem mobilizado aí a opinião pública. Quero mandar um abraço para o Isaías Teixeira, mandando uma boa noite aqui para a gente. Obrigado, meu amigo Isaías. E também para Márcia Ponciano, nos acompanhando pelas redes sociais da TV Cidade. Vamos conferir aí o que falaram sobre o tema o vereador Fidel Faria e Paulinho Nogueira. Azul, e aí eles vão entender do que eu estou falando. Obrigado, presidente. Vereador Rangel, e ainda para complementar, só para você fez uma lei muito bem pensada e aprovada por essa Câmara, e sem números de fatos que não teve esse estudo antes. Eu vou passar para você, só esse final de semana tivemos 17 denúncias em vários bairros da cidade após 3 da manhã. Então tu acha que é justo 3 da manhã a pessoa tentar estar em casa descansando com seus parentes, com seus filhos e não ter o direito? Isso realmente é ordenamento público que a gente precisa. Eu vejo na entrada do meu bairro, quando a gente, junto com a comunidade, acabamos com o lixão na entrada do bairro, para fazer um ponto de ônibus, para inibir as pessoas a jogar o lixo. E teve pessoas que reclamaram. Então, infelizmente, existe esse tipo de pessoas que vão estar aí sempre para criticar, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui e essa parte do ordenamento. E o secretário já deixou claro também que a lei aprovada, ele vai seguir à risca e vai ser cumprida a lei. O ordenamento vai acontecer, custe o que custar, reclamando ou não, a lei sendo aprovada, sancionada, com veto ou sem veto, o que está escrito é o que o secretário vai fazer e vai ser cumprida. Com a palavra, o vereador Paulinho Nogueira. Senhor presidente, Vossa Excelência, em exercício nesse primeiro momento, eu peço desculpas, porque eu vou voltar aqui na minha fala de liderança, e aí, só para complementar aqui, a Libertadores aconteceu no ano passado e o Brasileiro também. E eu fiz um pedido aqui nesta casa para que colocasse um telão lá na Praça Olímpica para Terefogo estar lá presente na final. Claro que a gente não foi atendido naquele primeiro momento, mas, e aí eu serei contra a minha torcida?
Eu serei contra que as pessoas que gostam do seu futebol, que gostam de assistir o seu jogo de futebol nos bares, eu serei contra. Como assim? A interpretação da lei é importante quando a pessoa lê e sabe interpretar. Então, mas com certeza, quem vem reclamando na rede social, como Vossa Excelência Rangel disse, vamos seguindo aqui, que com certeza o projeto de lei será sancionado pelo prefeito, nós temos certeza disso, porque ele também quer o ordenamento em nossa cidade. Um outro assunto que eu trago aqui também de ordenamento, as pessoas estão apavoradas porque um carro na Tenente Meirelles passou por cima dos balizadores que a gente tanto pediu aqui na Câmara para ordenar o trânsito em nossa cidade. Eles estão apavorados. Mas como é que pode ter aquilo ali? Ué, mas e o motorista com a sua responsabilidade? Aí, no centro da cidade, um dia tranquilo, um dia de domingo, tranquilo, chuvoso, pouco movimento na cidade, um carro tem coragem de capotar na Delfim Moreira, uma avenida tranquila naquele... Bom, esse fato aí nós mostramos ontem, né, o vídeo do momento do acidente, registrado por câmeras de segurança, e também o socorro lá, o motorista, e realmente pode-se até debater a questão dos balizadores, mas não culpar os balizadores por aquele acidente de domingo, né? Como falamos no programa de ontem. Eu quero agradecer a participação do Flávio Sevidanes, do Oscar Ricieri Panis, também da Elise Almeida Rezende, nos acompanhando pelas redes sociais da TV Cidade. Dessa maneira, nós vamos encerrando, nesse primeiro bloco, o Boletim da Câmara.